Sakamoto, antes de ouvi-lo, vamos fazer uma entrevista com a professora de Direito Internacional Priscila Caneparo, que está conosco direto de Curitiba. Professora, boa noite, bem-vinda. E essa eleição no México, o que ela representa? Qual a expectativa em relação à nova presidente? Boa noite, Diego. Boa noite, Leonardo. Boa noite a todos que estão aqui nos ouvindo. Vamos lá, né? Eu acho que existe aí uma continuidade, né, justamente do regime político do Obrador, ainda que a Cláudia seja mais moderada, efetivamente, né? E aí ela vai ter que lidar com quatro pontos principais dentro da estruturação societária mexicana e dentro da política. Um primeiro ponto, é claro, é um problema endêmico no México, né? Entra governo, sai governo, que é a questão do cartel, dos cartéis de drogas. Um segundo ponto, que é também um problema endêmico, que ainda a gente não vislumbra uma solução, que é a questão das altas taxas de feminicídio. Eu acho que é super importante a gente até destacar esse ponto, porque foi a partir de um caso mexicano na Corte Interamericana de Direitos Humanos, né, o caso Campo Algodoeiro versus México, que se construiu a retórica da tipificação do feminicídio. Então não é obra brasileira, não é obra mexicana, mas sim do Sistema Interamericano de Proteção dos Direitos Humanos, um problema que ainda não se vê, né, efetivamente é passível de solução, principalmente no ambiente mexicano. Um terceiro problema, que é o crescimento da pobreza. A gente sabe muito bem que o mandato político do Obrador trouxera consigo alguns problemas econômicos e que, por conseguinte, também aprofundaram a pobreza mexicana. E um quarto problema, que daí o México vai ter que se deparar principalmente a partir também do cenário das eleições em novembro estadunidense, que é a questão da migração, né? Então, basicamente, a gente não fala mais efetivamente de uma migração mexicana para os Estados Unidos. Isso não é que já está resolvido, mas isso o México tem uma estruturação relativamente ok para lidar com esse problema, mas sim o que fazer com os migrantes da América Central que vão em direção aos Estados Unidos e que acabam ou ficando no México ou efetivamente sendo deportados dos Estados Unidos para o México. Então, são quatro pontos principais que a gente vai ter que observar muito bem o regime político da Cláudia. E aí, eu quero só destacar que eu acho super importante, né? Porque muita gente tem falado que ela é uma política mais moderada, ainda que ela tenha, né, uma referência no Obrador. Ela foi secretária do Meio Ambiente quando, de fato, o Obrador foi prefeito, por assim dizer, né, da cidade do México. Ela foi prefeita também da cidade do México. Mas mais do que isso, né, eu acho que um ponto do discurso dela, quando saíram os resultados, 59% que deram vitória a ela, eu achei muito interessante, tá? E acabou sendo batido pela maioria das pessoas. Ela retomou uma fala um pouco decolonial, um pouco de soberania cultural da América Latina, principalmente espanhola, quando ela fala que ela vai enaltecer, vai honrar a ancestralidade. Ela faz uma remissão quase que indireta às populações tradicionais. Quando a gente fala de ancestralidade, efetivamente, a gente está retomando essa ligação histórica que, né, muitas vezes se perdeu ao longo da nossa história, principalmente, né, moderna, não contemporânea, que é a questão das populações tradicionais. Então, eu achei muito interessante, porque para além de uma luta feminista, que a gente sabe que a Cláudia tem esse enfoque, né, ela também vem com essa carga, né, uma carga, não é nova no México, mas uma carga muito boa, efetivamente retomando essa questão das populações tradicionais. Então, né, é aí aguardar para ver o cenário, como é que ela vai se comportar, mas tudo nos leva a crer que ela vai ser, né, uma continuidade do Obrador, ainda que de forma mais moderada. Tem pergunta, Sakamoto? Professora, boa tarde. Sakamoto aqui. Um dos pontos da eleição, eu acho que um dos pontos mais que mais está presente na mídia internacional desde a eleição da Sheinbaum é o fato de que o México, que tem uma participação política maior das mulheres em parlamentos e governos do que no Brasil, né? A própria cidade do México foi governada pela própria Sheinbaum antes, né? Só que é um país também muito machista, né? É um país extremamente machista. Como é que a senhora vê isso? É um país com, ou seja, com participação política feminina maior que no Brasil, mas é um país extremamente machista, tal como o Brasil. Como é que a senhora vê a eleição da primeira mulher em 200 anos de república no México?
Olha, Sakamoto, é lógico que nós temos uma grande vitória, né? Principalmente para a questão da ascensão dos direitos das mulheres. Primeiro ponto de todos, que eu acho que é importantíssimo destacar. Em contrapartida, a sociedade mexicana, ela é uma sociedade também em bases patriarcais, em bases criadas a partir de uma misoginia, a partir do sexismo, a partir efetivamente de um machismo exacerbado. É claro que nós temos alguns avanços, eu acho que é super importante destacar que existe um movimento dentro do México que é nenhuma menos, né, traduzindo aqui literalmente para o português, que é essa busca por uma reconstrução societária e identitária dentro do México, justamente para a emancipação da mulher e principalmente para combate à violência de gênero. Eu acho que a Cláudia vem encabeçar essa questão muito bem, muito didaticamente, porque de fato, né, ela tem um grande aporte estrutural, também didático e pedagógico do feminismo, e eu acho que vem não falaria uma mudança societária, porque é muito difícil a gente ver uma mudança societária imediatamente, mas vem nessa nova tentativa de reconstrução da sociedade mexicana a partir de uma cultura de proteção ao direito das mulheres. É difícil, tá? É muito, muito, muito enaltecida essa questão da pormenorização e da vulnerabilidade da mulher, mas de fato eu vejo um grande avanço para que nós tenhamos, pelo menos, uma consolidação ainda que primária desses direitos, do exercício dos direitos das mulheres. Só que aí tem um ponto interessante, né, que a gente precisa também aguardar. Vai haver uma renovação do parlamento mexicano, do Congresso mexicano, e aí a gente vai saber se, de fato, a sociedade mexicana está pautada em prol dos direitos das mulheres ou foi apenas a figura da Cláudia, enaltecida justamente por conta dessa questão, que veio a ocupar a cadeira presidencial, principalmente por conta de uma continuidade do Obrador. Eu tenho muita esperança que a sociedade mexicana, né, tenha dado uma balançada, uma chacoalhada, e principalmente o caso, né, mais emblemático, que são as mulheres de Juarez, tenha chacoalhado os valores da sociedade mexicana. Ô, professora, para a gente encaminhar o encerramento, não sei se o Sakamoto também tem mais alguma pergunta, mas da minha parte é a última, que é sobre o contexto internacional, né? A gente está vendo Donald Trump, mesmo em julgamento, sendo colocado como possível né, um candidato com possibilidades de eleição nos Estados Unidos, o avanço da extrema-direita também em outros países, em outros locais do mundo. No México, esse movimento, o que representa isso no contexto internacional, né? Bom, vamos lá. A América Latina, ela está passando, né? Não diria sendo uma nova onda rosa, mas a gente vê uma ascensão de governos de esquerda, né? De fato. Especificamente em relação ao relacionamento que eu acho que muito interessa aqui, Estados Unidos e México, que tem impacto econômico, impacto no contexto migratório exacerbado, eu acho que é super interessante a gente observar que o Obrador, ele passou também um momento do seu mandato, até porque o mandato no México é maior do que aqui no Brasil, ele passou um momento do seu mandato, efetivamente, com o governo trumpista, dentro dos Estados Unidos. E não houve muita questão de embate ideológico, até porque, né, a gente tem que lembrar que o Obrador é um governo de esquerda, a Cláudia vem numa pegada mais moderada, ainda sendo de esquerda, mas mais moderada, e o Obrador não teve grandes embates ideológicos, não teve grandes problemas com o governo Trump. Por quê? Porque o México, ele adota uma postura extremamente pragmática em relação aos Estados Unidos. Ele precisa dos Estados Unidos, tanto é verdade que existe já o NAFTA, né, um bloco, não é uma organização, mas um bloco comercial entre Estados Unidos, México e Canadá, conseguiu avançar em algumas pautas comerciais, em uma relação bilateral com os Estados Unidos, porque basicamente o Obrador entendeu a pegada trumpista. O que ele entendeu? Não dá para bater de frente em determinadas pautas ideológicas, a gente tem que conversar sobre pontos específicos econômicos, migratórios com os Estados Unidos. Não dá para ficar batendo e retroalimentando o Trump em relação efetivamente a essa questão de pautas ideológicas, né? A gente tem que ser muito pragmático, atuar no cerne da questão, daquilo que interessa materialmente. E eu acredito muito que a Cláudia vai dar continuidade a essa política externa e relacionamento bilateral, se porventura o Trump vier a ganhar em novembro, porque, de fato, foi uma política externa com os Estados Unidos que deu certo à era do Obrador. Então, eu acredito muito que vai se manter uma constância nesse relacionamento, ou nesse bom relacionamento entre Estados Unidos e México, que é o que mais interessa num contexto regional, efetivamente. Professora, eu vou pedir para a senhora continuar só mais um instante com a gente, quero ouvi-la sobre um outro assunto, até que a gente não combinou aqui previamente, que é sobre aquele ataque que atingiu brasileiros, né, até que teria partido
de Israel. Já já eu trago os detalhes, mas antes quero ouvir o Sakamoto sobre esse assunto e essa eleição da Cláudia no México. Sakamoto, como é que você vê esse momento para os mexicanos e no contexto internacional, inclusive aqui do nosso Brasil? Foi interessante, na verdade, logo depois da eleição da Cláudia, na hora que estava sendo delineado que ela ia ganhar e ganhar com uma grande margem, né? Você teve muita gente da direita brasileira lamentando, né? Lamentando nas redes sociais, lamentando nos jornais, assim, em veículos de comunicação, lamentando, falando, não, o México fez um erro, né? E foi interessante, como a própria professora colocou, em comparação ao André Lopes Obrador, né, a Cláudia ela pode se desenhar, inclusive a nova presidente pode se desenhar de uma forma, inclusive, sabe, mais pragmática, né, inclusive em diálogos econômicos, inclusive em diálogos com vizinhos, do que, propriamente dito, o já pragmático governo do André Lopes Obrador, né? E eu acho que tem alguma esperança também interessante, que é o seguinte, a Cláudia Sheinbaum, ela contribuiu com relatórios do IPCC, ou seja, do painel intergovernamental das Nações Unidas para o Clima. Ela foi secretária de Meio Ambiente da Cidade do México, por mais que, quando prefeita da Cidade do México, ela não tenha sido revolucionária no ponto de vista ambiental, mas há uma questão de uma preocupação, né, que cabe como uma luva no tempo em que a gente está vivendo, né? Cabe como uma luta para viver. O México vive problemas de desertificação, o México vive problemas com relação à questão de tempestades, de furacões, de mudança de eventos climáticos extremos, né? Ele vai ter que também se adaptar e mitigar essas ações. E aí, entrando uma presidente que não é, que sabe, né, o impacto dessa necessidade desse maravilhoso mundo novo que a gente construiu nos últimos 200 anos, né? Vai ser importante para o México, né? Agora, só para finalizar, eu concordo com a professora também com relação à questão da dificuldade que ela vai ter, e eu acho que é o principal, que é a questão da violência. Durante as eleições agora, quase 40 pessoas foram assassinadas, 40 candidatos foram assassinados durante o processo eleitoral. Isso é muita gente, né? Foi um banho de sangue no México. O México teve um banho de sangue, né, nesse processo. E o México é um país em que hoje ele é dominado por uma série de disputas, de cartéis. Sinaloa, tem vários cartéis em disputa no México por território, pelo direito de operar naquele território, né? E o México é porta de entrada, né? Não só o grande consumidor, mas também é porta de entrada para os Estados Unidos, o que faz, inclusive, que os Estados Unidos, a sua política, da sua guerra de drogas, desça até o México sempre. Então, essa questão da violência urbana, dessa questão da violência política, é algo que ela vai ter que enfrentar e vai ser difícil. Vai. Professora, o outro assunto que eu queria trazer para a senhora é esse que vai aparecer na tela agora, né? Sobre o estado de saúde. Infelizmente, a brasileira ferida num ataque no Líbano está com o rosto desfigurado. O Tiago Minervino contou essa história para a gente no UOL. É a Fátima Bolstani, de 30 anos. Ela vai precisar passar por procedimentos cirúrgicos para reconstruir a face. Para o UOL, essa informação foi confirmada pelo primo dela. A brasileira está entubada na UTI, não corre risco de morrer. Os dois filhos de Fátima também seguem hospitalizados. Uma adolescente de 12 anos segue na UTI e quase teve a perna amputada. O garoto de 8 anos ficou ferido, mas o quadro clínico dele é estável, está em observação na enfermaria. Aqui a história é que quase a perna da filha foi amputada, né? E aí eles pediram ali muito para que ela fosse reavaliada, conseguiram pelo menos por hora salvar, né, a perna da garota. Lembrando que a Casa dos Brasileiros, no sul do Líbano, foi atingida por um bombardeio no sábado, por volta de 11 horas da manhã, aqui no horário de Brasília. O marido de Fátima e pai das crianças, Ahmad Aidib, está no Brasil, em estado de choque. O casal está junto já há 15 anos. Ele pede ao governo brasileiro que repatrie a família e envie um psicólogo para ajudar o pai. A embaixada acompanha os brasileiros, estão sendo acompanhados pela Embaixada do Brasil em Beirute. Bom, o Israel não confirma, né, professora, mas tem toda essa questão envolvendo aí esse conflito no Oriente Médio. Eu quero pedir para a senhora também uma avaliação, né? São histórias tristes e quando chegam e envolvem pessoas aqui nacionais, é claro que nos impactam de uma maneira mais forte.
Bom, Diego, primeira coisa é lastimável, né? Porque quem acaba pagando o alto preço de uma guerra são os civis. Isso é nítido. Vide efetivamente os então sequestrados e os então mortos no ataque de 7 de outubro em relação ao Hamas, imputada a responsabilidade ao Hamas, e principalmente os mais de 30 mil mortos efetivamente na Palestina. Mas eu acho que dois pontos aí são interessantes para a gente trabalhar frente a esse atentado, esse ataque que culminou nessa triste notícia em relação aos brasileiros, né? Primeiro ponto, isso vai fazer com que haja uma emergência inegável em relação ao posicionamento brasileiro, posicionamento latino-americano e principalmente posicionamento africano contrário às ações de Israel, porque a gente está falando de Líbano, a gente não está falando de Palestina, né? Efetivamente, ainda que nós saibamos que existe uma forte tensão ao sul do Líbano, que faz fronteira com a Cisjordânia, justamente por conta do Hezbollah, que, né, nas palavras de Israel, fica retroalimentando a questão, efetivamente, do poderio do Hamas e, principalmente, né, a influência de todos esses grupos considerados terroristas, não pelo Brasil, mas por Israel, frente à região. Então, acaba por, né, justamente justificar, aos olhos de Israel, acho que tem que ficar bem claro, as ações desenvolvidas também no sul do Líbano, ainda que sejam injustificadas. E aí eu pego o gancho para o segundo ponto, que eu acho que é ainda mais relevante que nós analisemos, tá? Israel tem uma nítida postura de desrespeito para com as normas de direito internacional, isso é inegável, tá? Porque aí a gente vê quase que uma afronta frente aos últimos ataques em relação à expedição, ou à possível expedição do mandado de prisão contra o Netanyahu das últimas semanas e contra o general israelense, que faz, por assim dizer, encabeça as ações de guerra na faixa de Gaza e na Palestina como um todo. Lembrando sempre que a faixa de Gaza fica ao sul, efetivamente, da Palestina, e a Cisjordânia fica no norte, que faz fronteira com o sul do Líbano, efetivamente. Então, o que eu vejo é um completo desrespeito e descaso, principalmente com a posição do Tribunal Penal Internacional em relação a essa expedição do mandado de prisão, ou uma possível expedição do mandado de prisão contra Netanyahu e esse general israelense. Lembrando sempre, tá? Ainda que Netanyahu tenha afirmado que o Tribunal Penal Internacional não tem jurisdição sobre Israel, o Tribunal Penal Internacional tem jurisdição de fato, tá? Ele está errado nessa análise, porque o próprio artigo 12, que é o do Estatuto de Roma, que criou o Tribunal Penal Internacional, fala que o tribunal tem jurisdição sobre o território daquele Estado cujo qual seja membro do TPI. E para o Tribunal Penal Internacional, a Palestina é Estado, é membro do TPI, e como a ação foi desenvolvida no território palestino, aí sim o Tribunal Penal Internacional acaba tendo jurisdição. Por mais que nós não estejamos aqui falando de um ataque na Palestina, a gente observa que Israel, se for efetivamente consolidada e afirmada que essa ação veio de Israel, Israel, de fato, continua atacando a Palestina e também o sul do Líbano, né, violando frontalmente as normas de direito internacional.